Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Senhor, fala conosco nesta manhã. Fala, meu Deus, com estes que estão aqui, com aqueles, meu Deus, que estão acompanhando online. Meu Deus, que esta palavra venha nos elevar, ó Deus, na presença dos homens. Que o Senhor, meu Deus, nos faça crescer ainda mais neste ano do crescimento, Pai. Que possamos, meu Deus, estar edificados no Senhor, consolidados em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que cada coração esteja, meu Deus, aberto a receber a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nos orientar nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Em 2 Samuel, aqui no texto que nós lemos, numa parte do texto completo, que fala a respeito dos valentes de Davi, é citado este homem chamado Benaia. Benaia. Fala comigo assim: o poderoso. Fala mais forte: o poderoso soldado. Benaia é considerado o mais poderoso soldado do exército de Israel. O mais poderoso de todos. E quando nós lemos o texto aqui em 2 Samuel, que fala dos valentes de Davi, fala pouco a respeito de cada um deles. Fala-se pouco, é muito breve, é um brevíssimo resumo a respeito dos feitos deles. Mas os feitos deles foram grandiosos, levaram tempo para serem realizados, levou tempo para que se construísse a história destes homens. Mas Benaia, ele vinha da tribo de Levi, então ele era levita. Levita era aquele que cuidava do templo, cuidava da casa de Deus, das coisas de Deus. Filho de Joiada, Joiada era levita. E agora, um levita e soldado, olha isso. Era algo diferente, porque o levita, ele se dedicava ao templo, ao cuidado do templo, a cuidar tudo da casa de Deus. Joiada ensinou o filho Benaia a ser um cuidador do templo, a fazer as coisas que precisavam ser feitas, no cuidado das coisas de Deus. Mas também Benaia foi chamado para servir no exército, porque era um homem de grande porte, um homem valente, um homem dedicado. Então, além de servir na casa de Deus, ainda ia para o campo de batalha. Então Benaia, ele tinha bastante características na vida dele, tinha qualidades na vida dele, que faziam com que ele se destacasse. Mas esse servo de Deus, esse combatente do reino, o nome dele fala muito a respeito dele. Ben quer dizer filho de, significa filho de, e Aia ou Iá é um dos nomes, uma das abreviaturas do nome de Deus. Então é filho de Deus, ou aquele a quem Deus tem misericórdia, aquele a quem Deus é misericordioso. Esse é o significado do nome Benaia. Mas
Dentre os valentes de Davi, dentre esses valentes, tinham 30 valentes, mais os 3 que se destacavam. Os 3 grandes homens que se destacavam pelos seus feitos. Mas quando se fala de Benaia, o texto ainda fala que ele não foi colocado entre os 3 valentes, mas ele foi colocado sobre a guarda real do rei. Olha só, o texto fala a respeito de tantos homens, fala dos 30, fala dos 3 maiores e fala de Benaia. Mas Benaia era incomparável, inalcançável. Ainda os 3 maiores de Davi, que a gente lembra de algumas histórias, um matou 600 homens, outro matou 800 homens, um exército inteiro. Mas os feitos de Benaia se destacavam. Por quê? Vamos ler de novo aqui para a gente entender. Olha, versículo 20 de 2 Samuel 23. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzael e realizou grandes feitos. Começa assim: ele matou 2 heróis de Moabe. São 3 feitos que fala a respeito dele. Matou 2 heróis de Moabe. Mas nós precisamos entender que o exército moabita, o exército de Moabe, ele era composto pelos homens mais temidos de toda aquela terra. O exército de Moabe tinha os soldados mais sanguinários, os mais ferozes, os homens mais terríveis que tinham ali. Era o exército de Moabe. O exército de Moabe marchava e as pessoas corriam de tanto medo. Mas olha a pequena frase: ele matou 2 heróis de Moabe. Moabe, como o povo que lutou contra os filisteus, que lutavam contra Israel, não tinha lá um herói dos filisteus? Como é que era o nome do herói dos filisteus? Golias. Era o herói deles. Os moabitas tinham 2 heróis, 2 homens que se destacavam dentre todo o exército. Os caras que tinham feito as maiores realizações, as maiores conquistas. E a pequena frase diz que Benaia matou 2 heróis de Moabe. Por ele matar os 2 heróis de Moabe, o exército moabita ficou com muito medo. Um exército que causava medo em todo o mundo, começou a temer o exército do povo de Deus por causa de Benaia. Segundo feito de Benaia, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. O que Benaia foi fazer numa cova, irmãos? Para que ele desceu numa cova que tinha um leão, num tempo de dificuldade, onde tinha neve? Agora imagina uma luta, dentro de uma cova, que é um lugar complicado de se estar, que não é um lugar organizado, é um lugar pequeno, cheio de obstáculos, na neve, com a neve para atrapalhar tudo ainda, mas havia uma necessidade, porque aquele leão, ele causava um perigo para a comunidade. Então Benaia, ele desceu na cova para enfrentar aquele leão, no tempo da neve, com todos os obstáculos que tinha, com todas as dificuldades que tinha, com todos os problemas que tinha, ele foi lá, enfrentou o leão e matou o leão. Terceiro feito: matou também um egípcio, homem de grande estatura. E aí a observação: o egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Os soldados egípcios, eles eram conhecidos por serem os melhores homens a lutar com lanças. O exército egípcio, eles eram especialistas
em atacar com lança. Mas Benaia foi contra o egípcio com o que ele tinha na mão? Um cajado, um pedaço de pau. Enfrentou o egípcio. E a palavra fala que ele era de grande estatura. Os egípcios eram muito grandes. Os soldados egípcios eram totalmente preparados para a guerra. Eles cresciam treinados para isso. Desde a sua juventude, a sua adolescência, até o seu tempo de servir, eles eram treinados para a batalha. Benaia, com um cajado, atacou o egípcio, arrancou a lança da mão dele e matou ele. 3 feitos. 3 feitos. Mas nós precisamos entender que esses 3 feitos envolvem todo o reinado que existia na época. O reinado de Davi. E Davi pegou esses 3 feitos de Benaia e o destacou. Colocou ele como chefe da guarda real. A guarda real era composta dos melhores soldados, irmãos. Agora imagina um rei, um presidente, seja lá qual governante for. Ele chama os melhores homens para estarem perto dele. Os homens que vão proteger ele. Os homens que quando tiver um tiroteio, tiver um ataque, qualquer coisa, eles vão se lançar na frente para defender o seu rei. É assim ou não é? Nós já vimos na televisão, há anos atrás, ataques a presidentes, ataque aí a pessoas importantes. O que esses homens fazem? Eles pulam na frente, eles abrem os braços para serem escudos para os seus governantes. Mas quem faz isso? É qualquer pessoa? Não. A maioria das pessoas, quando te dá um tiro, dá um problema, o que a gente faz, irmãos? A gente vai lá, meter as caras para ver o que está acontecendo, para comprar briga? Não, ó. Vou procurar abrigo. É assim ou não é, irmãos? Mas não é que a gente é covarde. Não é briga nossa. Eu não tenho que defender ninguém. Então por que eu vou lá para tomar um tiro, para me machucar à toa? Não é assim, irmãos? Agora, quando é com os nossos, com a nossa casa, com a nossa família, a coisa muda totalmente de rumo. A gente se coloca na frente, a gente pula na frente. A gente precisa fazer isso. Um dia eu vi um vídeo, mas eu já vi isso na vida real também. De um negócio, aconteceu um problema, uma briga e tal. Um cara começou a discutir com outro. Aí o cara, ao invés dele defender ali a família dele que estava com ele pegou a mulher dele e colocou na frente dele. Segurou os braços da mulher assim, como se ela fosse um escudo para ele. E aí os memes já viraram, né? Porque, que homem é esse? Que coloca a mulher na frente para ser seu escudo, a sua defesa? Que homem é esse? Nós vivemos hoje em tempos em que as coisas estão se invertendo lá fora no mundo. Mas, diante da palavra de Deus, as mulheres continuam sendo mulheres, os homens continuam sendo homens. E cada coisa no seu lugar, todo mundo tem o seu valor. Todos devem ser respeitados e valorizados. Mas, irmãos, este homem que foi colocado como o chefe da guarda do rei Davi, esses feitos destacaram ele. Ele se tornou esse poderoso soldado. E a guarda real, irmãos, ela só é acionada ou quando o rei ele precisa se locomover, ou quando tem problemas muito graves para serem resolvidos. E estes homens, eles eram chamados para as batalhas mais difíceis, para os enfrentamentos mais complicados, porque ninguém conseguiria resolver se não fosse eles. E Benaia comandava esse exército de elite, irmãos. Ele era o chefe dessa guarda. Mas Benaia, ele
era o cara de confiança do rei Davi. Fala comigo assim: pessoa de confiança. Então Davi chamava Benaia. Benaia, olha, precisa resolver isso, isso, isso. Leva fulano, fulano e fulano com você e dá conta disso aí. E Benaia simplesmente falava assim: missão dada, missão cumprida. Pronto, resolvido. Irmãos, nós olhamos o tempo antigo da Bíblia e nós vemos tantas lições para nós. Nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nós somos as pessoas chamadas para resolver o problema quando alguma coisa precisa ser resolvida. Somos nós a quem a nossa família procura quando acontece alguma dificuldade. A nossa casa, a nossa família. No nosso trabalho, os chefes, os donos, para quem a gente trabalha, eles chamam a gente para resolver algo, ou estão chamando outras pessoas? Na igreja, somos nós que somos chamados quando tem algo importante para ser feito, ou são outras pessoas? Será que nós estamos nos colocando à frente da batalha como um poderoso soldado, como Benaia? Será que nós estamos registrando os nossos feitos na história da igreja? Será que lá na frente alguém vai se lembrar das nossas atitudes, dos nossos feitos, daquilo que nós colocamos a mão para cuidar? Será que Deus vai se lembrar de nós? Será que o rei a quem nós servimos, ele coloca as coisas nas nossas mãos porque nós somos de confiança dele? Será que a quem nós estamos servindo, nós estamos demonstrando a confiança que precisa ser demonstrada? Na nossa casa, família, trabalho, igreja, na sociedade, somos nós que estamos sendo colocados por cabeça? E o texto diz que ele não foi nem contado entre os 3 maiores, mas ele estava sobre a guarda real. Ele não foi contado. Ele foi colocado como chefe. Nós precisamos nos destacar, irmãos. Nós precisamos enfrentar tudo com muita coragem, com bravura. E eu destaquei alguns pontos aqui que destacaram Benaia, qualidades dele, caráter e lealdade. Nós fomos criados, todos nós aqui, fomos criados no ensinamento dos nossos pais, que nos ensinaram a andar de forma correta. Não é verdade, irmãos? É ou não é? Os nossos pais nos ensinaram a fazer o que é certo, a ter caráter, e não ter um caráter deturpado, a falar a verdade, a andar reto, a ser correto nas coisas, a tomar a frente, a fazer, a colocar a mão na massa, a não ficar com preguiça. Eu tenho certeza que o pai, a mãe de cada um aqui, ensinou cada um a andar dessa forma, com caráter, com lealdade. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda com integridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos, será descoberto. Quem anda com integridade, está debaixo de segurança. Quem é íntegro, quem tem o caráter ilibado, está seguro, não sofre.
Esse homem aqui, Benaia, ele se destacava pelo seu caráter, pela lealdade em servir ao rei. Tudo que o rei pedia a ele, ele fazia conforme o rei pedia. E não tinha tempo ruim, irmãos. Além disso, a bravura e a disciplina dele fizeram com que ele se destacasse. O que é bravura? Ele era impiedoso? Não. A bravura é ele ter a certeza que aquilo que ele fosse fazer, Deus estaria com ele. Quando ele fosse se lançar em algo, Deus estaria com ele. E ele era disciplinado, ele ouvia o que precisava ouvir e executava como precisava ser feito. Disciplinado nos seus treinos, dedicado em tudo. Salmos 27. Salmos 27. Olha o que diz. Apenas o versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quem escreveu isso foi o chefe dele, Davi, o rei dele. E ele ouvia quem? Aquele que treinou ele, o rei. Ouviu os ensinamentos do pai, Joiada, mas ouvia a voz do rei. E eu tenho certeza que Benaia guardou isso no coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Por que eu vou com medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Eu vou. Eu sei que Deus governa a vida do meu rei. Eu sei que quando o rei manda eu fazer algo é porque está na direção de Deus. Então se o rei me deu uma ordem, Deus está mandando eu fazer, por que eu vou ter medo? É só eu ir com bravura, com lealdade, com integridade, e Deus vai me dar a vitória. Por que eu terei medo? Isso tem que estar no nosso coração. Nós precisamos fazer tudo com bravura, com disciplina, sem medo, irmãos. Nos lançarmos e saber que Deus nos dará a vitória porque Ele está conosco. Ou você acha que quando ele foi se lançar contra o egípcio, ele se achou mais capaz, mais armado, mais paramentado que o egípcio? Não. Ele sabia que o egípcio era muito bom naquilo que ele fazia, expert em matar o inimigo com a lança. Mas com um pedaço de pau na mão, com um cajado, ele foi, enfrentou e venceu a batalha, irmãos. Venceu a batalha. Como que essa batalha aconteceu? Não sei. Mas é totalmente desigual isso. É uma luta de Golias contra Davi. Mas quem vence no final? O mais habilidoso? Ou aquele que deposita tudo que tem nas mãos do Senhor? É o mais forte? Ou aquele que confia plenamente no Senhor, que o Senhor é quem garante a vitória? É por isso que nós não podemos ter medo de nos lançarmos e fazer o que precisa ser feito, com ímpeto, com essa bravura, com essa disciplina, porque o Senhor nos dará a vitória. O Senhor é quem nos garante a vitória. Agora, uma outra qualidade que Benaia tinha é que em tudo que ele colocava a mão, dava certo. Tudo que ele ia fazer, acontecia. Então ele era muito eficiente nos seus atos, mas a fé dele era muito grande. Pastor, como é que nós podemos falar que esse soldado e todos esses soldados tinham essas características? Porque segue o líder. Nós não vemos essas características em Davi, irmãos? Nós não vemos um homem bravo, com bravura, não bravo de nervoso, mas com bravura?
Eles foram treinados por Davi, irmãos. Agora, quem eram esses homens? Quem era Benaia e quem eram esses valentes? Quem era o exército de Davi? Quando ele foi se esconder na caverna de Adulão, estes homens foram se esconder com ele. E eram quem? Eram homens do campo, quebrados, falidos, que estavam correndo de medo dos filisteus, dos povos inimigos, que estavam sofrendo as ameaças dos povos inimigos, a perseguição do exército de Saul, problemas que estavam acontecendo naquela terra. E se juntaram a Davi esses homens, fugindo das suas casas com medo. Olha quem eles se tornaram: homens valentes, valiosos, pessoas de caráter leais, com grande bravura, disciplinados no reino, eficientes no trabalho e cheios de fé. Abra lá Provérbios novamente, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Entregue o seu trabalho ao Senhor, a sua dedicação a Ele, tudo aquilo que você quiser fazer, e o Senhor fará com que tudo se realize. Agora, Davi confiou em Benaia. Amém, irmãos? Davi confiou em Benaia. Era o principal homem do seu reino, era o principal comandante do seu reino. Mas quando Davi estava bem velho já, e ele foi passar o seu reino para Salomão, foi tentado ali um golpe de estado, irmãos. Um dos filhos de Davi, fora do palácio, resolveu fazer uma coroação para ele se tornar rei. Chamou 2 homens da confiança de Davi, chamou homens, sacerdotes, chamou pessoas, chamou o povo, fez uma grande cerimônia, fez sacrifícios a Deus. Um dos filhos de Davi estava fazendo uma grande cerimônia para que ele fosse coroado rei. O profeta Natã percebeu isso, correu, conversou com Batseba, mãe de Salomão, porque já havia uma promessa sobre Salomão. Os 2 foram conversar com Davi, e Davi rapidamente fez uma cerimônia, convocou todo o povo, fez uma cerimônia no palácio. Chamou quem? Benaia. Falou: Benaia, agora o seu rei vai ser Salomão. Sirva Salomão com alegria. Sirva Salomão com toda a dedicação que você me serviu. Siga todas as instruções de Salomão. E Benaia falou para Davi: sim, Senhor. Então Davi coroa Salomão rei, e Benaia passa a ser o chefe da guarda do rei Salomão. E debaixo das instruções de Salomão, Benaia, ele ajuda Salomão a ser quem ele foi, o maior rei de todos os tempos. Benaia, ele luta as batalhas que Salomão manda ele lutar. Benaia, ele mata aqueles que se levantaram contra o reinado de Davi. Benaia, ele toma todas as atitudes que precisam ser tomadas, que o rei confia na mão dele. Benaia serviu 2 reis, Davi e Salomão. Mas, entenda, a palavra de Deus fala pouco a respeito de Benaia. Mas se você perguntar para qualquer um do povo de Israel, eles sabem muito bem a respeito da história de Benaia. Sabe por quê?
Porque Israel não seria quem Israel é hoje, se não tivesse tido Benaia como chefe da guarda. O povo de Israel não seria como é hoje, a maior nação em inteligência, em tecnologia, em campo de batalha, porque as maiores estratégias foram construídas na época de Benaia. As maiores estratégias de guerra, de batalha, de luta, de defesa, foram construídas na época de Benaia. Por isso que Benaia é considerado o soldado mais poderoso de toda a história de Israel. A nossa história precisa ser construída. Os povos inimigos daquela época contavam os feitos de Benaia e tremiam quando ouviam falar do nome dele. As pessoas lá fora têm que saber o nosso nome, têm que saber o nosso sobrenome, têm que ter medo quando ouvir falar de nós. Não porque a gente é bravo, porque a gente tem carrancudo, é carrancudo, tem cara de feio. Não. Mas as pessoas têm que tremer pelo nome do Senhor através das nossas vidas. No trabalho, quando falarem o seu nome, as pessoas vão falar assim: não, tem respeito, porque ele é crente, porque ele é servo de Deus. Tem respeito porque é um homem de caráter, porque é uma mulher correta, porque é uma mulher leal, porque é um homem de fé. Tenha respeito. Lá fora, quando ouvirem falar a seu respeito, as pessoas têm que lembrar os seus feitos. Você precisa construir o seu legado, deixar o seu legado firmado nesta terra. Sabe por quê? Lá na frente, se Jesus não voltar até lá, as pessoas vão falar assim: poxa vida, um dia, lá na minha família, no passado, teve um homem assim, assim, assado. Na minha família, o meu avô, o meu bisavô fulano, que homem de Deus. A minha avó, a minha bisavó fulana, que mulher de Deus. Tem uma cidade muito grande aqui perto chamada Campinas. O meu bisavô, quando ele é falado o nome dele e da minha bisavó, eles lembram com alegria e choram de tanto que o meu bisavô e a minha bisavó fizeram pelo reino de Deus. Eles falam com alegria do nome da família, porque algo foi construído há 100 anos. Casa. Começa dentro do trabalho, começa dentro da igreja. Benaia construiu a história de Israel junto com seus líderes. E o nome dele ficou registrado por toda a vida. Que o seu nome fique registrado por toda a história. Em nome de Jesus.